Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos preparando juntos o estudo bíblico de congregação, lição 57, que tem o tema: E se você cometeu um pecado grave? Vamos entender então um pouco desse assunto nesse estudo. Vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Como sempre digo, é um prazer imenso ter vocês aqui para semanalmente considerarmos assuntos e prepararmos as nossas reuniões. Nesse vídeo, nós estaremos preparando o estudo lição 57. E se você cometeu um pecado grave? Como é todo o conteúdo da lição 57, nós iremos se concentrar somente nas perguntas iniciais, ok? Então, fazendo a pergunta do ponto 1, o que temos que fazer para Jeová nos perdoar? Resposta: precisamos nos arrepender de coração para que Jeová possa nos perdoar. Precisamos parar de fazer o que é errado e implorar o perdão de Jeová e fazer o máximo para mudar os nossos pensamentos e os nossos hábitos e tentar viver de acordo com o que Jeová diz que é certo e errado. Pergunta do ponto 2. Como Jeová usa os anciãos para nos ajudar quando pecamos? Resposta: os anciãos eles usam o conhecimento que eles têm, orientado pela palavra de Deus. Então, 2 ou 3 anciãos, dependendo da gravidade do pecado, eles vão se reunir com a pessoa, dar sugestões e conselhos na palavra de Deus. Talvez eles possam determinar que eles devem parar de fazer certas atividades na congregação. E se a pessoa pecar e não se arrepender, a pessoa ela pode ser desassociada. Aprenda mais. Veja como Jeová pode nos ajudar se cometermos um pecado grave. Ponto 3. Confessar o erro nos ajuda. Quando pecamos, magoamos a Jeová. Por isso, precisamos confessar o erro para Ele. Vamos fazer a leitura do Salmo 32, do 1 ao 5, e depois vamos fazer a pergunta que se segue. O texto passa a nos dizer assim: Feliz aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Feliz o homem a quem Jeová não atribui culpa, em cujo espírito não há engano. Enquanto fiquei calado, meus ossos se definharam por eu gemer o dia inteiro. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças se evaporaram, como água no calor seco do verão. Finalmente te confessei o meu pecado. Não encobri o meu erro. Eu disse: confessarei minhas transgressões, ó Jeová, e tu perdoaste meu erro e meus pecados. Pergunta: em vez de tentar esconder o que fizemos, por que é melhor confessar nossos pecados para Jeová? Resposta: porque somente assim Jeová ele pode perdoar os nossos pecados. Então precisamos confessar, não podemos ficar calado, pois isso pode acabar com o nosso espírito, com a nossa alegria de servir a Deus. Então, se tenhamos cometido algum pecado, confesse. Dando continuidade, além de confessar nossos pecados para Jeová, vamos nos sentir melhor se pedirmos ajuda dos anciãos. Vamos assistir o vídeo que se segue, que tem o tema Jeová disciplina aqueles a quem ama. E depois iremos fazer a pergunta. Então a pergunta, no vídeo, como os anciãos ajudaram Cânon a voltar para Jeová? Então percebemos que os anciãos eles foram pacientes e amorosos e usaram a palavra de Deus para discipliná-lo. Percebemos pela fala do irmão que ele foi desassociado, porque ele falou que a disciplina às vezes nem sempre é fácil, mas ele conseguiu voltar para Jeová. Dando continuidade, precisamos ser honestos com os anciãos. Eles estão ali para nos ajudar. Leiam Tiago 5,16. Então vamos fazer a leitura e depois iremos fazer a pergunta. O texto diz assim: portanto, confessem abertamente os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que sejam curados. A súplica do justo tem um efeito poderoso. Pergunta: por que é mais fácil
para os anciãos nos ajudarem quando somos honestos com eles? Então a resposta: porque quando nós somos honestos com os anciãos, eles conseguem entender o que estamos passando, porque eles não conseguem ler os nossos corações, somente Jeová. Então nós precisamos abrir o jogo para que assim eles possam usar a melhor medicação para nós. Ponto 4. A desassociação na ajuda de Jeová. Se uma pessoa cometer um pecado grave e se recusar a fazer o que Jeová diz que é certo, ela não pode mais fazer parte da congregação. Essa pessoa é desassociada e nós não falamos nem temos mais contato com ela. Então vamos fazer a leitura de 2 textos. 1 Coríntios 5, 6 e 11. O seu motivo de orgulho não é bom. Não sabe que um pouco de fermento leveda a massa toda? E o versículo 11. Mas eu lhes escrevo agora que parem de ter convivência com qualquer um que se chame irmão, mas que pratique imoralidade sexual, ou que seja ganancioso, idólatra, injuriador, beberrão ou extorsor, nem sequer como com tal homem. 2 João 9 a 11. Todo aquele que vai além dos ensinamentos do Cristo e não permanece neles não tem Deus. Quem permanece nesses ensinamentos é quem tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vier a vocês e não trouxer esses ensinamentos, não o recebo na sua casa, nem o cumprimentem, pois quem o cumprimenta participa das suas obras mais. Pergunta: o fermento faz crescer a massa toda. Como ter contato com um pecador que não se arrepende pode influenciar toda a congregação? Resposta: porque outras pessoas que vê o pecado dessa pessoa e essa pessoa ela não tem nenhuma disciplina, as outras pessoas podem começar a achar que aquilo é legal, que pode também fazer e que nada vai acontecer. Então, para que possa ter uma ordem, as pessoas que cometem pecado, elas precisam ser disciplinadas e o fato de não conversar com elas não vai dar para nós oportunidade de talvez fazer as mesmas coisas que elas fazem. Dando continuidade, muitos que foram desassociados mais tarde voltaram para a congregação. Isso porque a disciplina, apesar de ter sido dolorosa, fez com que eles caíssem em si. Vamos assistir o vídeo Apoie lealmente os julgamentos de Jeová e depois iremos fazer as perguntas. Então a primeira pergunta: no vídeo, como ser desassociado ajudou Sônia? Então a resposta: percebemos que ela caiu em si depois de algum tempo, que realmente fazer a vontade de Jeová era o fato, o óbvio a se fazer. E ela percebeu também que qualquer contato que ela poderia ter com seus pais talvez não desse brecha para que ela voltasse a associar com a organização. Então ela percebeu que realmente os pais se afastarem dela foi por um bom motivo. A segunda pergunta: como a desassociação honra o nome de Jeová? Então, na verdade, Jeová ele disciplina aquele que ama. Pegando uma pontinha da terceira pergunta, como mostra que a desassociação de Jeová é justa e amorosa. Então, assim como o pai que disciplina o filho a quem ama para que não cometa de novo o mesmo erro, assim é Jeová. Então, quando nós fazemos isso, nós honramos o nome de Jeová porque respeitamos as suas orientações, os seus mandamentos, aquilo que está na palavra de Deus. Então, quando nós apoiamos essa disciplina, nós honramos o nome de Jeová e percebemos o modo justo e amoroso de Jeová lidar com essa situação. Ponto 5. Jeová perdoa quando nos arrependemos. Jesus usou uma ilustração que nos ajuda a entender como Jeová se sente quando uma pessoa se arrepende. Vamos ler o livro de Lucas, do 1 ao 7. Todos os cobradores de impostos e os pecadores se juntavam em volta dele para ouvi-lo. E tanto os fariseus como os escribas resmungavam: este homem acolhe pecadores e come com eles. Então ele lhes contou a seguinte ilustração: que homem entre vocês que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 para trás, no deserto, e vai em busca da perdida até achá-la? E, quando a acha, ele a põe nos ombros e se alegra. E, ao chegar em casa,
Ele reúne seus amigos e seus vizinhos e diz a eles: Alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha que estava perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por causa de um pecador que se arrepende do que por causa de 99 justos que não precisam de arrependimento. Pergunta: o que esse texto nos ensina sobre Jeová? Resposta: nos ensina que Jeová está à procura daqueles que querem se arrepender e que são pecadores. Então, se você está nessa linha, é um pecador, foi desassociado, mas está arrependido, tenha certeza que Jeová está em busca de você. Então, deixe ser achado e volte a fazer parte da organização de Deus. Vamos fazer a leitura de Ezequiel 3,11, que diz assim: diga a eles: tão certo como eu vivo, diz o soberano Senhor Jeová, não tenho prazer na morte de quem é mau, mas sim em que a pessoa má mude seu caminho e continue viva. Recuem dos seus maus caminhos. Afinal, por que vocês deveriam morrer, ó casa de Israel? Pergunta: o que é importante fazer para provar que realmente nos arrependemos? Resposta: recuar. Recuar. Isso significa que nós devemos parar de fazer o que estamos fazendo, dar meia volta e fazer a vontade de Jeová, para que assim nós não venhamos morrer agora em sentido espiritual e no futuro eternamente. Algumas pessoas dizem: se eu contar o que eu fiz para os anciãos, eles vão me desassociar. O que você diria para alguém que se sente assim? Bem, eu diria que essa não é a verdade. A pessoa ela pode até ter pecado, mas se ela confessar o seu pecado, se arrepender do seu pecado, demonstrar arrependimento do seu pecado, pode ser que ela não seja desassociada, obviamente, dependendo de anciãos amorosos e misericordiosos. Então, nem sempre um pecado que é dito ou falado há necessidade de desassociar a pessoa. É claro que tem casos e casos. Então, se você se sente assim, peça perdão a Deus, se arrependa e tenha coragem para confessar para os anciãos. Resumo: se cometermos um pecado grave, Jeová pode nos perdoar. Para isso, precisamos nos arrepender de coração e estar decididos a parar de fazer o que é errado. Revisão: por que é bom confessar nossos pecados para Jeová? Resposta: porque Jeová é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus. Somente Ele tem a capacidade e o desejo de nos perdoar. E Ele vê tudo, nada passa despercebido. Então, se você cometeu algum pecado, confesse ao nosso Deus. Segunda pergunta: o que precisamos fazer para ter nossos pecados perdoados? Confessá-lo, nos arrepender e também conversar com os anciãos. Terceira pergunta: se cometemos um pecado grave, por que devemos procurar a ajuda dos anciãos? Resposta: porque Jeová ele colocou esses homens com essa designação, com essa responsabilidade. Hoje, nós só podemos receber o perdão de Jeová através desses homens, por meio da palavra de Deus. Então, quando eles usam a palavra de Deus para nos aconselhar, podemos ter certeza que é Jeová falando conosco. Então, chegamos ao final desse estudo. Espero que de alguma forma possa ajudar vocês em sua preparação. Obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.